A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 61, que diz: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Estamos diante de mais um estudo, de mais um devocional, onde nós estamos falando de dois lugares, um destino, e agora nós estamos falando sobre indo para a cruz, que está dentro do Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 47 ao versículo 62. Então, o destino de Jesus era a cruz. Tudo o que aconteceu até aqui convergia para esse momento. Por isso a narrativa fica cada vez mais intensa, e cheia de imagens. Não podemos perder de vista, a centralidade da mensagem do Evangelho, a saber, a morte sacrificial de Jesus. Então, ele é o centro, em torno do qual toda a narrativa bíblica se desenvolve. O que vemos no jardim do Getsêmanis são 4 diferentes atitudes em relação a Jesus. Isso nos diz que diante dele não há como mantermos neutro. A primeira atitude é a atitude traidora de Judas. Então, Judas, ele sabia que Jesus estaria longe da multidão, para que os soldados romanos o capturassem sem incitar a revolta de seus seguidores. Então, o código dado era um beijo, está no versículo 47, isto é, um sinal de respeito e afetuosidade entre membros da mesma família, ou entre discípulos e seus mestres. Então, nada podia ser mais cínico por parte de um falso discípulo. Claramente, Judas agia de maneira hipócrita e interesseira, entregando aquele com quem compartilhara o mesmo pão à mesa da ceia da Páscoa, momento antes. Sua motivação era a ganância. Jesus ele faz questão de deixá-lo consciente do que ele estava fazendo. Quando no versículo 48, quando Jesus diz: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem. Então a traição de Judas não era grave apenas porque estava traindo alguém, mas porque estava entregando o próprio filho do homem, título messiânico de Jesus. Então essa primeira atitude é a atitude traidora de Jesus, de Judas. A segunda atitude é a atitude impulsiva dos discípulos. Ao verem os soldados prontos para prender a Jesus, os discípulos eles se preparam para resistir e defendê-lo. No versículo 49 diz que estavam ao redor dele, vendo os que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? A primeira reação deles foi lançar mão de espadas. Eles ainda não haviam compreendido a natureza da messianidade de Jesus. Com os outros judeus, ainda esperavam um Messias militar que lançasse mão de força ou violência para libertar Israel de seus opressores. Então, eles viam aquela ocasião como uma oportunidade de iniciar uma rebelião contra Roma, aproveitando que Jerusalém estava cheia de judeus nacionalistas do mundo inteiro. Então, o ato impulsivo ali de Pedro, ao cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, é censurada por Jesus, que imediatamente realiza seu último milagre antes da cruz, curando a orelha do homem. Versículos 51 e 52 diz: Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: Saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Então, infelizmente, os discípulos não deram ouvido quando Jesus o advertiu que orassem para não cair em tentação. O Senhor ele já tinha advertido os seus discípulos para que viesse orar, para que não caísse em tentação.
E quando nós não se atentamos para a palavra do Senhor, né, para que o Senhor ele está falando, nós podemos tomamos atitudes erradas, fazemos coisas erradas. No versículo 40 e o versículo 42, o Senhor já tinha advertido ali chegando, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. E afastando-se dele em uma curta distância e ajoelhando-se, orava. Então, mas eles conheciam a natureza, né, daquele momento, por isso reconheceu o poder das trevas ao questionar, né, a covardia dos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões. Então, Satanás ele tem poder controlador de acordo com os desígnios divinos. Por isso, Jesus se submete não ao diabo, mas ao Pai e à sua vontade. Então, essa atitude, né, impulsiva dos discípulos também pode ser uma atitude impulsiva nossa em algum momento em querer defender o evangelho, em algum momento querer, ou falar, e muitos acham que é no grito, na força, né, do seu poder bélico, ou até mesmo fazendo justiça com as próprias mãos, que vai estar fazendo para o Senhor. E o reino do Senhor não é um reino militar, né, mas é algo celestial, que deve ser vencido através da oração, através do jejum, através da leitura, do buscar o conhecimento na palavra do Senhor. A outra atitude aqui é a atitude omissa de Pedro. Então, Pedro ele já havia sido avisado por Jesus que o negaria. Mesmo assim, não orou para não cair nessa tentação. Então, aqui, mais uma vez, da onde o Senhor orientou a orar, mais uma vez, não há oração. 46 diz, e disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. No episódio anterior nós falamos sobre isso. Quando nós observamos aqui Pedro, né, a atitude, né, na sua atitude anterior, procurando defender Jesus, agora com contraste, né, com sua omissão, vejamos algumas verdades dessa passagem quanto ao testemunho. Primeiro, Pedro seguia de longe. Do versículo 54 diz, infelizmente, quanto ao testemunho, né, infelizmente nós vamos observar que essa é uma postura, né, de quem tem sua fé enfraquecida, né, cedendo à incredulidade ou à pressão do mundo. Então, a primeira coisa, a pessoa quando é abalada na sua fé, né, a postura daquela pessoa muda, ela se torna enfraquecida e começa a servir Jesus de longe, né? Ou então já não tem mais aquela comunhão, porque sabe até que agiu errado. O segundo, né, verdade, espírito desse testemunho, é que Pedro tomou lugar entre eles. Versículo 55. Né? Então o quadro é lamentável e lembra da advertência do Salmo 1. Né? A terceira diz que Pedro o negou verbalmente. Então a cena dessa passagem é uma advertência quanto aos perigos de não vigiarmos e de amenizarmos os efeitos do pecado do mundo na vida cristã, na vida do cristão. Então, o olhar de Jesus se dirige a Pedro quando o galo canta, de acordo com aquele que ele havia dito, né, momento antes, no versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disse, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, assim, entre olhar com Jesus, né, Pedro ele se arrepende e chora amargamente, versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então o cristão verdadeiramente arrependido sai dali. Isto é, ele não permanece no pecado. Né? O choro arrependido de Pedro, né, é o que o separa de Judas, que acabaram de trair Jesus. Eu posso dizer, e a palavra aponta para isso, que sempre há oportunidade para nos arrepender. Então, não importa qual seja o pecado, qual seja, né, a falha, o erro, sempre há uma oportunidade. E a oportunidade, eu digo para você que é hoje e agora, é se arrepender e voltar para o Senhor.
A outra atitude é a atitude blasfema dos soldados. Então, a sessão de tortura ela começa. A lei judaica proíbe o açoite antes do julgamento, mesmo sendo considerado culpado, o condenado não seria humilhado, né, como ocorreu nessa cena horrenda, com zombaria, golpes, né, covarde, enfim. Judas o traíra, né, os discípulos haviam agido impulsivamente querendo uma rebelião, e Pedro negara. Né. Lucas ele vai nos mostrar uma progressão de cenas horrendas que culminam em uma revolta, né, sessão de tortura, humilhação e blasfêmia. Então, o tratamento humilhante dizia respeito ao seguinte aspecto: psicológico, porque eles zombavam dele, né, físico, porque davam-lhe pancada, e espiritual, né, muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Então, podemos, né, comparar os respectivos tratamentos dispensados a Jesus por diferentes grupos, né, como traição dos falsos discípulos, né, no caso Judas, impulsividade, né, de crentes imaturos, os que estavam ao redor dele, fracasso em testemunhar, né, seguido de arrependimento dos verdadeiros discípulos, no caso Pedro, e blasfêmias do mundo, no caso do soldado romano. Então, diante da verdade do evangelho, é impossível nos manter neutros. Então, essa posição de neutralidade, ela não existe no evangelho, né? E muitos hoje têm estado nessa posição de neutralidade, né? Não quer se envolver, não quer se expor, não quer entrar aí em defesa do evangelho, né? E muitos estão querendo se manter neutro, mas diante do Senhor Jesus, não há como se manter neutro ali, como Pedro tentou se manter neutro naquele momento ali, dizendo que não era seguidor de Jesus, né? Tudo aquilo não há, tudo é revelado. Então nós precisamos entender, né, que tudo isso, né, tudo que Jesus passou, né, ali, tudo que aconteceu ali no Getsemane, né, e todos esses atos de Jesus nos dão a oportunidade para o arrependimento. Nós vamos ver dentro dessa passagem que temos essa oportunidade. Então, né, abandone o cinismo, abandone realmente, né, a imaturidade, né, abandone a hipocrisia, né, se arrependa como Pedro se arrependeu. O Senhor sempre está à porta nos dando uma oportunidade, basta nós nos arrependermos. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Que nesse dia você fique com essa palavra, sentindo no teu coração, compartilhe com alguém, a expressão de Deus te tocar, né? E vamos seguir o nosso dia. Que Deus te abençoe.